Graça, paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Você está feliz de estar aqui hoje à noite? Amém, glória a Deus. Você pode olhar para o irmão do seu lado e dar um belo sorriso e falar: meu irmão, hoje Deus quer falar algo na sua vida. Eu sei que, igual o Jotinha falou, eu sou só um pica-fumo, um menino que não tinha nada para dar certo, mas Deus investiu em mim. E por Deus ter investido em mim, Ele pode investir na sua vida, amém? Glória a Deus por isso. Você poderia colocar a mão no seu coração, não está fazendo uma oração? Senhor Deus e Pai, colocamos nossas vidas perante a Tua presença, Deus. Deus, que eu seja usado simplesmente como um microfone nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha falar a Tua palavra ao Seu povo, Senhor, e eu vejo milagres acontecendo aqui nessa noite, Pai. Eu vejo vidas sendo transformadas, Senhor, famílias sendo curadas, saradas, assim como eu fui. Assim como um dia o Senhor me transformou, Deus. Eu creio que há transformação para ser emanada da Tua glória hoje, Deus. E eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus, Papai. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Pretendo não me demorar muito. Toda vez que eu falo isso, a primeira vez, igual o Jotinha falou, a primeira vez que eu fui pregar, eu preguei em 5 minutos. Eu tinha 4 folhas preparadas e foi os 5 minutos mais rápidos da minha vida. Eu preguei e tinha um teatro, o teatro deu 10 minutos de pregação. Aí me inventaram de me chamar para ir para Goiânia pregar. Demorei quase 2 horas, o pastor ficava olhando para mim assim, eu falei: pastor, tem que falar. Então, que hoje eu não pretendo me demorar muito, mas eu sei que Deus tem algo para fazer na sua vida. Eu sei que Deus tem algo para transformar no seu coração. Amém? Abra sua Bíblia em livro de Reis, 2 Reis 20. 2 Reis 20. Velho Testamento. Logo depois de Samuel. 2 Reis. Seu capítulo 20. Enquanto você está abrindo, eu fico muito feliz de poder saber sobre que alguém está se preocupando com família, porque a minha história é uma história de família. Vocês viram, meu pai e minha mãe estão ali. Eu tenho um outro irmão, uma irmã, que já é os 2 casados, e a minha história simplesmente ela é sobre uma transformação de família. É um cuidado de Deus em família. E eu fico muito feliz em ver pessoas falando sobre isso, tendo uma campanha sobre famílias. Porque eu sou da igreja desde criancinha, vim para a igreja com 3 anos de idade. Eu brinco que eu tinha mais tempo dormindo no banco da igreja do que no berço lá de casa, do que na minha cama. Eu passei muito tempo na igreja. E muitas poucas vezes eu vi gente se preocupando com família. Eu via pregadores pregando sobre avivamento, que Deus ia derramar um avivamento, que Deus ia transformar pessoas. Mas isso tem que começar dentro de casa. Isso começa de família. Porque senão acontece como várias gerações aí, vários pastores que eu vejo, que construíram vários ministérios, construíram várias coisas, mas a sua família está destruída. E vai chegar lá no céu, ele vai ver seu vizinho, seu amigo, e vai esquecer de ver seu filho. Porque o filho dele não vai estar lá. Porque muitas vezes ele vai estar perdendo a própria casa. A gente tem que se preocupar com família. Deus se preocupa com família. E esse texto aqui é de alguém que não se preocupou com família. Eu quero tentar te mostrar rapidamente isso. Vamos ler lá, 2 Reis 20, vamos ler do 1 ao 11. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar que eu andei diante de ti, em verdade, com meu coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: volte e diz a Ezequias, chefe da casa do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, e ao 3º dia subirá à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor?
E disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que ele disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas que volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez a sombra voltar 10 graus, 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acás. Amém? Você pode ler comigo? Lá no versículo 1, diz assim: assim diz o Senhor. Achou aí? Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você pode ler isso comigo? Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Essa passagem é uma passagem sobre o rei Ezequias. Eu já vi gente pregando sobre várias coisas desse rei. Foi um rei abençoadíssimo. Foi um rei que, se olhar no campo espiritual, ele não teve nada de errar, nada de errado, não fez nada de errado. Se você voltar um pouquinho no livro de Reis, ele conta a história. O rei Ezequias pegou essa geração destruída. Ele pegou essa geração adúltera, cheia de coisas que não tinham nada para dar certo. Eles tinham se declinado aos outros deuses. E o rei Ezequias começa a restaurar o altar. Ele começa a restabelecer a casa do Senhor ali. E ele foi um homem de avivamento no tempo dele. Ele transformou aquela geração. Aquela geração foi usada por Deus para transformação. Então ele conseguiu usar aquela geração como uma bênção. E também a gente não pode pensar que essa palavra ordena a sua casa fale de uma casa interior, porque ele era um homem de fé. Se você olhar no capítulo 19, o rei de Senaqueribe, o rei da Síria, sobe contra ele para pelejar com 185 mil homens. E ele começa a afrontar Deus. Ele afronta o povo e a Deus. E Ezequias pega a carta que esse rei mandou, rei Senaqueribe, e sobe para a casa do Senhor, chama Isaías: Isaías, vem aqui. Vamos lá para a casa do Senhor. Ele começa a orar para Deus. Ele fala: Deus, esse cara não está afrontando só a mim, ele está afrontando o Senhor. O problema agora não mais é meu, agora é seu. E Deus manda um anjo. Deus deve ter olhado assim: vem um mais fraquinho aqui que o cara ali me afrontou. Ele mandou um anjo. E naquela noite, 185 mil pessoas caíram mortas. Por causa desse cara. Por causa da oração desse cara. Então a gente não pode pensar que esse cara não era um homem de fé. Ele era um homem de fé. Ele era alguém abençoado por Deus. Você olha no sinal que ele pede para Deus. Porque toda vez que o profeta Isaías subia para falar alguma profecia, vinha um sinal junto. Ele fala: eu quero o meu sinal. Eu quero o meu sinal, porque eu sei que toda vez que você vem um sinal junto, eu quero o meu sinal. O rei Isaías, ele propõe um sinal interativo. Ele fala: opção 1. Você quer que a sombra vai 10 graus para frente? Tecle 1. Se quer que volte 10 graus, tecle 2. E ele fala: adiantar é fácil. Mesmo que Deus faça algum milagre fantástico, adianta sempre. Normalmente adianta. Mas esse homem, ele olha assim, ele fala: eu quero que volte. Nós sabemos que você não precisa conhecer muito de geografia ou de que for, que a Terra ela gira numa posição só. Então voltar não existe. A Terra não volta. Ela pode até se adiantar, mas voltar ela não volta. Esse cara está falando para Deus: Deus, eu creio que o Senhor pode mexer no universo inteiro por causa da minha vida. Eu creio que o universo inteiro pode ser movido por causa da minha vida. E ele realmente foi. Realmente a sombra retrocedeu. Mas nós vemos aqui que ele não tinha um entendimento certo sobre o que era oração. Oração, eu quero que você preste muita atenção nisso, não é simplesmente um objetivo que a gente ganha algo de Deus. Não é simplesmente para a gente ganhar algo de Deus. A gente simplesmente não chega para orar e pede algo de Deus. Mas a maioria das vezes, a oração é o ambiente que Deus ganha alguma coisa de nós, que Deus consegue nos mudar alguma coisa de nós. Se você olhar no livro de Hebreus, acho que é no capítulo 5, volta ao versículo 7, Jesus ele vai orar no Getsemane e é uma transposição, é uma transcrição daquele versículo Getsemane. E Jesus vai orar no Getsemane e ele fala: Pai, que se possível passe de mim esse cálice.
mas se não tiver como, seja feita a tua vontade. Jesus, lá em Hebreus fala que Jesus, mesmo tendo sido ouvido, obedeceu. Então, oração muitas vezes não é um ambiente onde a gente tenta ganhar algo de Deus, mas é muitas vezes onde Deus ganha algo de nós. E Deus aqui, ele manda uma palavra a Ezequias. Ele fala: ordena a tua casa, porque você vai morrer. É uma palavra muito forte, porque ela não veio de um pastor, não veio de um amigo, ela veio de Deus. E quando Deus fala alguma coisa, ele cumpre. Então ele já tinha um diagnóstico médico. Ele adoeceu de uma doença de morte. Mas agora o profeta vem para ele e fala: Deus está te falando que você vai morrer. Põe ordem na tua casa. E ele ora para Deus e clama, e Deus muda a história dele, só que ele esquece de pôr ordem na casa. Ele esquece do que Deus pediu. Se você olhar depois você olha em 2 Crônicas, no capítulo 32, você vai ver lá que eles escrevem mais simplificado, é um resumo daquele versículo. Ele fala que Ezequias, mesmo ganhando 15 anos de vida, não correspondeu à palavra do Senhor. Não correspondeu à ordenança do Senhor. Então ele ganhou 15 anos de vida, que coisa linda, magnífico. Mas ele não fez o que Deus mandou. Deus tinha mandado que ele tivesse colocado ordem na casa. Se você olhar essa palavra ordem, ela fala de deixar alguma coisa para a próxima geração. De deixar alguma coisa para os outros que virão depois de você. Esse é o intuito de família. Quando Deus ele chama Abraão, ele fala: Abraão, vem, porque eu vou fazer uma obra em você, e que não vai parar em você, vai alcançar as outras gerações além de você. Deus, muito mais do que falar que eu quero abençoar você, eu quero abençoar os outros através de você. Eu não quero que isso pare em você. E Ezequias, ele fez a bênção parar nele. Deus, ele dá uma ordem e ele não obedece. Ezequias para a bênção nele. E Ezequias vê uma das piores destruições. Depois que ele morre, se você olhar, eu não vou ler, mas se você continuar lendo o capítulo, Ezequias, ele, depois de receber a palavra de Deus, o rei da Babilônia manda um servo dele lá. E manda um servo dele para falar: ó Ezequias, eu estou aqui, eu te trouxe algumas coisas que eu soube que você ficou doente. E eu quero ajudar você. Eu estou aqui para agradecer a Deus pela sua vida, ao Deus dele, né? A Bíblia escreve em Deus minúsculo, que é o Deus dele. Eu estou aqui para engrandecer o meu Deus por causa da sua vida. E Ezequias fica tão contente com aquele servo da Babilônia, que ele mostra todos os tesouros daquela casa e mostra tudo. Tudo que os pais dele entesouraram, ele mostra tudo. E o profeta Isaías sobe para falar com ele mais uma vez. E o profeta fala assim que a geração depois de você, vai ser amaldiçoada. Porque você cometeu isso. Porque você não está pondo ordem na casa. Porque você não está cuidando da tua casa. E a próxima geração é amaldiçoadíssima. Se você olhar no capítulo 21 de Reis, Ezequias morre. E como era costume da época, o filho primogênito assumia no lugar dele. A Bíblia fala que o filho dele chamava Manassés. Ele assumiu com 12 anos de idade. Se a gente não precisa ser muito inteligente para saber, se Deus deu 15 anos a mais de vida para ele, e o filho dele, quando ele morreu, tinha 12, significa que ele foi feito no 15 anos a mais. Certo? Então, pensando nisso, a gente vê que Ezequias não cuidou da sua casa, literalmente. Porque além de não pôr ordem à casa, ainda ele teve um filho. E a Bíblia fala que o filho dele fez pior do que todos os outros que vieram antes. O filho dele fez tudo para destruir aquilo que ele tinha construído. Ezequias, no tempo dele, restaurou o altar e restaurou a adoração naquele tempo, naquele lugar. Manassés destruiu. Ezequias trabalhou, gastou tempo restaurando a adoração e colocando o altar do Senhor naquela terra. O filho dele destruiu tudo. Porque ele não soube pôr ordem na sua casa.
ele não soube deixar um legado para os seus filhos. Meu irmão, eu quero que vocês entendam que deixar algo de bom para os seus filhos é muito melhor do que qualquer outra obra que você fizer. É muito melhor do que qualquer outro avivamento que você está buscando. O mais importante é cuidar da sua casa e deixar algo de bom. Porque a Bíblia diz, e acho que às vezes a gente entende errado esse versículo, que ensinam os seus filhos no caminho que eles devem andar, e ainda velho, eles não se desviariam. A gente de vez em quando entende isso um pouco errado. Esse dia eu estava conversando com um pai, lá na minha igreja, e eu estava conversando com ele sobre isso, e o filho dele estava meio afastado. Eu olhei para ele assim, eu falei, meu irmão, cadê seu filho? O que aconteceu? O que aconteceu que você não estou vendo ele? O filho dele é adolescente, tem 14 anos. Falei, Vinícius, você sabe como é, né? Sabe como é, adolescente, passa por aquela fase que não quer nada com nada. Eu perguntei assim para ele, meu irmão, você deixou? Você teve coragem de deixar? Quem é o homem da casa? É o seu filho? É um menino de 14 anos? Ele falou, não, que não sei o quê, que ele é menino, tem que deixar. Aí eu olhei para ele assim, meu irmão, se seu filho quiser fumar crack, você vai deixar? Ele assustou, regalou um zoião, falou, fumar crack eu não deixo. Olhei para ele, ir para o inferno você deixa, fumar crack você não deixa. Então, o filho ir para o inferno porque não conhece a Deus, a gente deixa. Mas fumar crack a gente não deixa, eu não entendi a lógica. A gente não cuida de família. A gente gasta tanto tempo tentando ganhar dinheiro. Eu tenho até um videozinho no YouTube que é muito bom você assistir, chama Seu Salomão. É um pastor Paulinho, ele é de Presidente Prudente, ele estava pregando na Lagoinha. Ele leva um personagem para a pregação que é o Seu Salomão. Seu Salomão na história tem 86 anos e ele fala que eu ganhei tanto dinheiro, e na hora que eu fui ver eu gastei todo o meu dinheiro para recuperar minha saúde. A gente faz a mesma lógica, só que com a família. A gente o pensamento é ótimo. Eu quero ganhar dinheiro para dar uma vida melhor para os meus filhos. Lindo pensamento. Mas nesse seu pensamento, você vai acabar gastando dinheiro com psicólogo, com ajuda para o seu filho, com um monte de outras coisas que ele não precisaria passar se você tomasse conta da sua casa. Se você colocasse ordem na sua casa. Eu tenho falado em muitos lugares que eu vou que por ordem na casa, cuidar de família é mais importante do que tudo. Ontem eu estava na casa de uma família e estava eu e o Michel, o pastor conhece. O menino uma semana atrás tentou se matar, tentou cortar os pulsos. Aconteceu uma briga dentro da casa dele e ele era da nossa igreja, se afastou, foram para uma outra igreja e ele, é o João Vitor, a Cátia deve conhecer, o Jota também. E o menino, aconteceu uma briga, ele brigou com o pai dele, e a mãe entrou no meio, aí o menino deu um soco na mãe dele sem querer, e foi pro quarto bravo, fechou a porta, depois de 2 horas, foram bater lá, o menino não respondia, arrombaram a porta, ele estava todo ensanguentado, deitado no chão. E eu fui lá e eu comecei a profetizar naquele lugar. Falei, João, você é o único que pode mudar a situação. Porque o movimento de Satanás naquele lugar, ele entra por lugares que tem brecha. Eu peguei a mãe dele, eu peguei o pai dele, não tinha chegado ainda, eu falei, mãe, vem aqui, vamos orar junto. Eu orei junto com ele e falei, o movimento aqui, Satanás até hoje agiu nessa casa, mas a partir de hoje está quebrado toda a arma de Satanás aqui. Porque até hoje eles viveram uma vida de ganhar dinheiro para sustentar filhos. De ganhar dinheiro para dar uma vida boa para os filhos e não cuidam dos filhos e não vai acontecer nada enquanto eles não cuidarem do filho. Nós ficamos quase 1 hora falando lá, conversando com eles sobre isso. Que cuidar de filhos é mais importante que ganhar dinheiro. É muito mais importante. Cuidar da sua família, se você, assim como eu, é um jovem, não é casado ainda, cuidar da sua família é muito mais importante do que fazer qualquer outra coisa. Porque casado, que é um namorado, uma namorada, é muito mais importante cuidar da sua família.
Porque isso é uma bênção que vai agir quando você tiver a sua. Se você não cuidar agora, quando você tiver a sua, vai estar perdido. Vai acontecer as mesmas coisas. Vai ser a mesma realidade. E a gente vendo que muitas pessoas na Bíblia esqueceram de cuidar da sua família. Na Bíblia eu cito outra pessoa que esqueceu de cuidar da sua família. Se você olhar lá no livro de Samuel no versículo 12, 1 Samuel 12, a pessoa de Samuel era alguém muito abençoado naquele tempo. Ele foi juiz, ele foi profeta e ele foi sacerdote. Ele foi a única pessoa que teve esses 3 ministérios. Alguém que eu particularmente me inspirava e me inspira em muitas coisas. Mas quando eu vejo uma coisa na vida de Samuel, eu bato num ponto que me pega. Que eu falo que seria muito melhor ele ter cuidado da casa dele. Você vê no capítulo 12 de Samuel olha assim e chama o povo inteiro, ele já tinha escolhido Saul para reinar. Ele pergunta para o povo se ele fez alguma coisa de errado com o povo. E o povo fala, não, eu sou testemunha aqui, eu não fiz nada de errado. Depois você olha lá. E no versículo 8, no capítulo 8, um pouquinho antes, o povo pede um rei para Samuel. E se você olhar no versículo, o povo olha para Samuel já de idade. Ele fala, Samuel, você foi uma bênção. Você foi alguém top. Você foi um dos melhores pregadores que eu já vi, um dos melhores profetas, um dos melhores juízes que eu já vi em todo o tempo na minha terra. Mas você está velho e seus filhos não seguem o mesmo caminho que você segue. Os filhos dele, a Bíblia fala que roubavam, que eram um monte de coisa. Por isso você olha no versículo Samuel 8. 1 Samuel 8. E o povo, e Samuel fica triste com aquela palavra e fala, Deus, o povo está me rejeitando. Aí Deus olha para Samuel assim, Samuel, o povo não está te rejeitando. Porque se você continuasse essa visão, gente, se você vivesse mais 300 anos, o povo estava com você. O povo acredita que você é uma bênção. Mas você não soube cuidar dos seus filhos. E os seus filhos não são uma referência para ele. E você está morrendo e eles querem um rei. Então eles estão rejeitando a Deus, a mim. Deus fala, eles estão me rejeitando por sua causa. Gente, eu fico traumatizado quando eu olho o livro de Juízes. Se você olhar o livro de Juízes, levanta uma geração do avivamento. O povo estava andando por maus caminhos e levanta um povo que começa a clamar ao Senhor e começa a adorar o nome de Deus e começa a levar o avivamento para aquele lugar. É uma bênção. Mas aí a Bíblia fala que vem uma outra geração. A próxima geração já não segue a mesma. E por não seguir a mesma, eles são castigados. E fica num ciclo vicioso. Um levanta, o outro destrói. Um levanta, o outro destrói. Até quando a gente vai viver desse jeito? Até quando a gente vai viver levantando coisas para a próxima geração destruir? Até quando a gente vai começar a construir o avivamento e derramar o avivamento num lugar, numa cidade, em pessoas, e a outra geração destruir tudo? Meu irmão, cuidar de casa é mais importante do que tudo. Se você não cuidar da sua casa, eu sinto muito, os seus filhos, e eu falo isso olhando para a Bíblia, isso é bíblico, os seus filhos não vão seguir. Aí você depois vai, quando seus filhos estiverem adolescentes, você vai procurar pastor e procurar apóstolo, vice-deus. Isso, meu filho, você pode procurar quem for. A culpa é sua. A culpa é sua por os seus filhos não seguirem o caminho do Senhor. Que você não põe ordem na sua casa. Você não tem colocado ordem na sua casa e tem acontecido várias coisas. Queria que tem uma música para mim mudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que Deus fez na minha vida e na minha casa. Tem uma música que é o retrato dessa geração, de hoje que nós vivemos.
Hoje a geração tá terrível, gente. O que os adolescentes mais têm precisado é de carinho. O que os pais mais têm precisado também é de carinho. Porque eles não receberam e eles transportaram uma realidade dos pais para outra geração e continua a mesma merda. Desculpa o perdão da palavra, mas continua do mesmo jeito. Continua as mesmas coisas. As pessoas se reproduzem. Isso é psicológico. A psicóloga que fala que as pessoas, tudo que você aprendeu nessa casa, você reproduz quando você vai para a sua. Quando você inventa de casar. Você vai reproduzir tudo que sua casa é. Então entenda uma coisa, você jovem que ainda não casou, assim como eu. Se você não cuidar da sua agora, você vai reproduzir tudo de ruim quando você casar. E você que casou, você tem a oportunidade de mudar a vida, mudar a lógica agora, para o seu filho não precisar viver o que você está vivendo. Para o seu filho não precisar passar pelo que você passou. Por todas as coisas, todas as tristezas que você passou. Essa música, eu vi ela primeiramente com o Yudi. Não sei se vocês conhecem o Yudi, que apresentava programa na SBT, aquele japonesinho. E ele cantou essa música um dia, que até ele entendeu que aquela música fazia sentido. Até ele entendeu que uma música fazia sentido, uma música cristã, uma música evangélica. O cantor se chama Tom Carf. Essa música ela fala, só Deus pode restaurar esse amor. E eu quero que você escute, se tiver como pôr ela aqui, chama Só Deus pode restaurar esse amor. E depois eu continuo. Som. Ela diz assim, quero te pedir, meu Senhor, atenda agora o meu favor, pelo que fizeste perfeito, e que o homem roubou. Ela é muito forte, ela diz, quero te pedir, meu Senhor, atenda agora o meu favor, pelo que fizeste perfeito, e que o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar, hoje se esfriou. E agora uma realidade. Os filhos que do pai se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O desprezo invadiu os corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Pode restaurar esse amor. Basta você pedir com fé, e Ele vai restaurar a sua casa hoje. Amém? E ela fica repetindo, ela fala, essa música ela fala sobre algo muito interessante. Se você não conseguiu perceber, e eu quero que você entenda isso, é a nossa realidade hoje. Ela fala, quero te pedir, meu Senhor, atenda agora o meu clamor pelo que você fez perfeito, mas o homem roubou. Gente, é uma crise falar de família hoje, nos meios da geração. Hoje a gente vê uma geração que, assim como a minha, é machucada. É machucada justamente por família.
Eu gostaria de contar um pouquinho rapidinho sobre o que Deus fez na minha. Para que você entenda que cuidar da sua família é mais importante do que tudo. Sabe, eu fui uma criança, eu sou o último filho, sou o caçula. E eu não fui o filho planejado. Deus falou, manda esse, eu vou mandar esse porque tá precisando. Eu sou raspando tacho, como muitos gostam de falar. Eu tenho 2 irmãos, como eu já falei. Eu tenho um irmão de 26, uma irmã de 25. E eu sou o caçulinha, eu sou 5 anos mais novo que a minha irmã. Tenho 20 anos. E eu nasci e já cresceu um estigma em mim. Inconscientemente, o diabo implantou em mim uma visão que eu era rejeitado. Por quê? Meu irmão, eu nasci, a minha mãe, como eu disse, não me planejou. Quando ela foi para fazer a operação, para parar de ter filho, ela parou de tomar a pílula e quando ela foi no médico, estava grávida. Era eu. Deus estava me mandando. E eu cresci numa realidade de... A minha mãe era uma pessoa bem difícil. E meu pai era um pouco mais. Então eu cresci nessa realidade. E eu cresci com vários ambientes. Meu pai, quando eu era criança, me levava me fazia conhecer as amantes dele. E eu falo isso com uma naturalidade hoje, porque eu já fui tratado e eu sei que muitas pessoas criam marcas com isso. É marcado com isso. E quando eu tinha 3 anos de idade, eu lembro que meu pai me levava, minha mãe começava a ir na igreja. Minha mãe, quando casou com meu pai, ela se desviou, foi para a católica. Eu tenho uma família por lá de mãe assembleana, arretada. Minha avó é aquela senhorinha do coque, o pessoal gosta de falar. E a minha mãe, ela se desviou. E quando minha mãe se desviou, ela casou, teve os seus filhos. E quando eu tinha 3 anos de idade, quase 4, ela começou a ir na igreja. E como eu disse, o meu pai, ele me levava para conhecer as amantes. Nesse período, minha mãe estava na igreja, ele me tirava da igreja alguns dias e me levava para conhecer as amantes. E eu fui crescendo uma criança fechada. Era uma criança de 3 anos de idade. Eu fui crescendo uma criança que tinha tudo para sorrir, tudo para ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu me calava, porque eu não podia contar das coisas que eu tinha, das marcas que eu tinha feito, das marcas que tinha no meu coração, eu não podia contar. E eu fui crescendo nessa realidade. Por volta de 6, 7 anos de idade, meu pai vem para a igreja. E começa um movimento de agir. O Senhor começa a obra na minha família. Meus pais começam a cuidar dos juvenis. Eu começo a ir para acampamento. E eu começo a viver várias realidades, mas eu ainda era fechado. Com 11 anos de idade, o Senhor me chama para algo que eu falei que era loucura. Até hoje eu falo que é loucura. Com 11 anos de idade, o Senhor me pega no acampamento, me põe numa posição que eu não sei até hoje como que eu podia estar naquela posição. O meu pai também não sabe, que eu estava deitado, tinha alguma mão atrás de mim. Eu olhava para o pastor é o pastor Robson. Robinho, pastor baixinho, todo mundo conhece, ele é líder de oração. Uma bênção de Deus. E ele me coloca numa posição deitado e eu olho para ele para ver se tinha alguém me segurando, porque tinha alguém me segurando. Ele olha para mim, não tem ninguém te segurando, meu filho, pelo menos não eu. E ele olha, ele profetiza sobre a minha vida, ele fala que Deus estava me chamando para ser profeta. Naquele momento, Deus fala assim, você vai ser maior que o seu irmão. Meu irmão, ele tinha acabado de receber, já era praticamente um pastor. Ele tinha recebido o chamado pastoral, ele era alguém ativo na igreja, pregava, e eu era alguém extremamente tímido. Eu não sabia falar um A com uma pessoa frente a frente, imagina no microfone. Tinha até medo disso. Fugia do microfone. Fugia com gosto mesmo, mas corria de passar longe do microfone. E ele vem me chamando para algo, para ser profeta nessa geração. Eu falei, você é louco, Deus. Só pode ser louco. E os anos vão se passando. Quando eu tinha 12 anos de idade, a gente se muda para uma outra igreja. Fica 1 ano e meio, por volta de 1 ano e meio nessa igreja.
E nessa igreja me batizam, ainda não era batizado. E quando eu vou lá fazer a profissão de fé dessa igreja de casa de geração, eu tinha 11 anos de idade, um monte de gente lá, 20, 30 anos de idade, foram fazer a profissão de fé comigo, né? E o pastor, depois de um tempo, ele olha para minha mãe e fala: mãe, o seu filho foi o que mais respondia sobre a Bíblia. A minha mãe, eu tive o privilégio de ser criado na escola dominical. Eu não gostava, não. Assim como toda criança não gosta. Nós não gostamos, toda criança não gosta de ir para a escola dominical, gente. Mas minha mãe, eu gostava de jogar bola. E alguns dias, alguns domingos, eu gostava de ir para alguns torneios, jogar bola. O pessoal me chamava. E minha mãe falava assim: se você não for para a escola dominical, você não vai jogar bola. Aí eu falava: minha mãe, não dá para brigar, perdi. Tem que ir para a escola dominical. E empurrado. Mas eu aprendi muito nesse tempo. Glorifica a Deus que minha mãe me forçou e eu aprendi muito. Se você é pai, forte com seus filhos. Tem dia que ele não vai querer ir, leve. Eu agradeço a Deus por isso. E quando a gente muda para essa outra igreja, os meus pais se separam. E o meu mundo que parecia que estava se equilibrando, detona de uma vez. Já não valia muita coisa, a partir de agora não valia mais nada. Já não tinha mais chão nenhum. E eu fiquei 12, 13, 14 anos indo para o mundo. Os meus pais, logo depois que eles se separaram, eles brigavam muito. E eu não gostava de ficar em casa, porque eu ficava em casa no quarto chorando, ou ia para a rua. Era mais divertido ir para a rua, eu ia para a rua. E na rua a gente não aprende nada bom, a gente não faz nada que é bom. E eu fui me desviando. E eu quero te dar um pause para falar que a gente não precisa sair da igreja para se desviar. Uma coisa que o diabo entendeu é que ele não precisa mais tirar o crente da igreja para desviar ele. Ele desvia no banco, dando dízimo. Eu dava meu dízimo, eu tocava no louvor. Saía do louvor, ia para a rua, fazia as coisas terríveis. No mundão aí. Com 14 anos, Deus manda um pastor para Presidente Bernardo. Jotinha, Jonatas, vários nomes que a gente chama. Pica-fogo, tem tudo isso também. Ele manda um pastor para lá. E esse pastor, assim como ele falou, ele me chama para um discipulado. Mas, gente, eu ia para o discipulado, gente, quando eu ia, que era assim, ele marcava semanalmente. Eu ia uma vez no mês, quando eu ia. E quando eu ia era 5 minutos. Ele começava, não sei o que, entendeu, Vinícius? Entendi tudo. Entendi nada, mas falava que entendia tudo. Queria sair logo dali porque me enchia o saco aqui. Mas Deus começou a entrar no meu coração por causa daquela atitude. Nunca ninguém tinha gastado tempo comigo, me sentando num lugar e falando: eu quero cuidar de você. E ele quis. E por ele querer, eu me fui transformado. Com 15 anos de idade, ele tinha descido o Ministério de Louvor, e eu fazia parte desse ministério, então nós descemos e ele começou a dar curso, por 3 meses, nesse período de ensaio do louvor que a gente tinha. A gente ensaiava sempre antes do culto. E nesse curso, um dia, eles começaram a tocar uma música, eu não me lembro nem a música que eles estavam tocando, mas naquele momento Deus olhou assim para mim e ele falou assim: Vinícius. Eu respondi: oi. Eu já tinha ouvido a voz de Deus antigamente. Eu respondi: oi. Falou: você sabe o seu talento? Falei: opa, deu um sorriso. Eu falei: Deus, eu sou bom, cara. Sou o melhor. Nossa, Deus. Eu devo evangelizar uns par de anjos aí no céu, quando eu toco. Deus, ele deve ter olhado assim. Ele falou assim: eu não estou preocupado com ele. Aquilo me deu um baque tão grande. Deus, ele falou: eu quero o seu coração. Quando Deus falou: eu quero o seu coração, tudo aquilo que eu tinha carregado de coisas e de traumas eu entreguei. Falei: Deus, meu coração está traumatizado, está todo enterrado em um monte de valores errados e um monte de coisas. É seu, se você quer, você cuida.
eu entreguei para Deus. A partir do momento que eu entreguei para Deus, eu comecei a cuidar da minha casa. Lembra que eu falei que meu pai me fazia ver as amantes? Eu tinha encarregado de mim, dentro de mim, inconscientemente, tinha criado um ódio do meu pai. Eu não conseguia perdoar meu pai com isso. Eu amava meu pai, eu amo meu pai. Mas eu ficava preso naquela realidade. Um dia no acampamento do Conexão, primeira conexão que teve, a Kelly até estava em Oswaldo Cruz. Primeiro acampamento que teve em Oswaldo Cruz, eu estava fazendo parte da diretoria do acampamento. Já estava começando o meu tratamento com Deus. Quando chega a ministração do pastor Andrezão, que hoje está em Campinas. E o pastor André, ele conta que o pai dele também, do mesmo jeito, implantou nele uma realidade de traição, e que ele tinha ódio do pai dele, e que um dia Deus olhou para ele e você tem que perdoar. E eu, assim como o pastor André, falei: Deus, você é louco. Não fui eu que fiz, foi meu pai. Eu não vou perdoar. E por incrível que pareça, o pastor Jonathan, em toda a mensagem, falava sobre perdão. Eu ficava: gente, esse pastor está me perseguindo, gente. É perseguição gospel esse daqui. Ele só pode estar me perseguindo. Toda a mensagem ele falava sobre perdão, e eu falava: Deus, eu não vou perdoar. Deus, um dia ele olhou para mim assim, ele falou: você quer mesmo impactar essa geração? Que eu já tinha começado a pregar, eu já tinha começado a levar a mensagem, mas Deus ele olhou para mim: você quer mesmo impactar essa geração? Eu falei: Deus, eu quero. Cuida da sua casa. Cuida da sua casa. E quando Deus ele falou: cuida da sua casa, ele começou a falar: pede perdão. Meu irmão, o orgulho é a coisa que mais te afasta de Deus. Que a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. E eu estava sendo afastado da presença de Deus porque eu não perdoava meu pai. Aquele dia eu falei: Deus, tá bom, vamos trabalhar. Demorou umas 2, 3 semanas. Eu peguei meu pai ainda não morava com a gente, morava numa outra casa. E domingo à noite, depois do culto, ele foi em casa, jantamos, o ambiente tinha começado a melhorar. Eu comecei a colocar o joelho no chão e comecei a orar pela minha casa, pela minha família. Gastei tempo. Falei: Deus, eu quero pedir perdão para os meus pais. Eu quero pedir perdão para o meu pai. Porque, mesmo que inconscientemente ele me marcou, e eu botei a culpa nele até hoje disso. Eu cheguei no meu pai um dia: pai, eu quero conversar com você. Ele estava indo embora, entramos no carro, eu falei: pai, eu quero te pedir perdão. Acho que ele vai lembrar, isso faz uns 2 anos e meio. Eu falei: pai, eu quero te pedir perdão, porque você me marcou com algumas coisas. E eu botei a culpa de todas as escolhas erradas que eu tinha feito até agora em você. E com isso eu estava travando a minha vida, a sua e a da nossa família. Gente, o orgulho, a falta de perdão cria uma barreira. E Deus, ele até pode, mas ele nunca vai avançar barreiras que nós mesmos criamos. Essas barreiras têm que ser tiradas por nós. Naquele momento eu pedi perdão e uma barreira se quebrou. Uma barreira no mundo espiritual e no mundo físico se quebrou ali. E a minha casa começou a prosperar. A minha casa começou a ser restaurada, começou a ser modelada. Agora no padrão de Deus. E quando fez 1 ano agora, dia 14 de dezembro, do casamento dos meus pais. Meus pais se casaram. Minha casa hoje nós vivemos num outro ambiente. A gente até brinca que Deus ele transformou uma realidade. E quando eu vejo que meus pais, como eu falei, eles são meio difíceis. Continuam sendo, gente. Eles já mudaram muita coisa, mas ainda são meio difíceis. E tem dia que eles chegam em casa, a casa está toda arrumadinha. Eu tenho uma coisa que eu não gosto de fazer: lavar a louça e limpar a casa. Odeio. Nossa, me dá até arrepio.
Mas tem dia que o movimento de casa, eles chegam, a casa está toda arrumadinha. Aí eles começam a olhar assim, meu pai esse dia olhou. Aí Vinícius, o que aconteceu? Eu olho assim pra ele, hoje o negócio tava feio aqui em casa. Vocês estavam brigando demais, aí eu arrumei tudo, que é ver se melhora a coisa. E aí a gente começa a brincar e os movimentos mudam. O jeito de trabalhar como família mudou. Hoje Deus tem restaurado a minha vida. Deus tem restaurado a vida dos meus pais. Ele tem nos usado para falar sobre família. Hoje eu tenho a liberdade de ir na casa de um irmão, igual eu estava contando do João. Fui lá na casa dele e eu posso falar que hoje eu tenho uma família restaurada. É diferente. É diferente você falar simplesmente da Bíblia. É lindo, meu irmão, falar da Bíblia. Eu te incentivo a ler muito a Bíblia, a conhecer da Bíblia. Mas você não pode falar simplesmente da Bíblia. Você tem que falar do que é algo que Deus fez em você para as pessoas. Você é testemunha de Cristo. A palavra de Deus diz lá em um versículo muito conhecido, Atos 1:8. Diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Gente, testemunha não fala daquilo que ele não conhece. Testemunha fala daquilo que viu. Quando uma testemunha chega para falar alguma coisa, ele não está falando sobre algo que ele não viu. Ele está falando sobre algo que viu. Não, eu vi isso, isso e isso. Invista na sua casa. Deus, ele se importa com família, gente. Se importa demais. Porque ele sabe que toda bênção começa na casa. Ele sabe que toda bênção começa na família. E talvez hoje você precisa pedir perdão para alguém. Talvez você ainda reconheça alguns movimentos errados na sua família. Talvez você, assim como o retrato dessa geração, tenha tentado ganhar dinheiro. Não tem nada de errado ganhar dinheiro. Não estou falando contra o dinheiro. Mas é errado trocar a sua família por dinheiro. É errado você trocar a sua família por qualquer outra coisa. Trabalhar na casa de Deus é uma bênção, algo maravilhoso. Mas o que adianta você ganhar milhões de pessoas em muitos lugares e perder a sua casa? Do que adianta você fazer um movimento de avivamento nas cidades, na região, no mundo, Deus te levar para a Índia, Deus te levar para qualquer outro lugar para evangelizar, para você ser missionário, se você não tiver cuidado da sua casa? Eu fui esses dias em Goiânia pregar, esses dias não, já faz alguns meses, e eu comecei a pregar, e o tema da mensagem era basicamente isso, era até onde você iria por uma vida. Eu comecei a pregar e as pessoas começaram a falar, eu comecei a pregar, as pessoas começaram a ficar felizes, que eu falei, não, que a gente tem mesmo que evangelizar, que a gente tem que ser missionários, que a gente tem que fazer uma manifestação do Espírito Santo descer sobre todos os lugares dessa terra. Aí eu dei uma ênfase, eu dei uma parada. Eu falei assim, isso não vai acontecer enquanto a sua casa não for transformada. Gente, não acontece. Você nunca vai atingir uma geração se a sua casa for um lugar de perdição. A gente tem que ser testemunha. E muitas vezes, muitas pessoas não aceitam a Jesus justamente porque a gente não é testemunha de família. Que as pessoas percebem, gente, o que a gente mostra para elas. E a gente pode até tentar esconder que a família está uma bênção. Ou não, igual aqueles irmãos que antigamente aconteciam muito, que colocavam um terno, ia para o domingo de manhã com a família toda bonitinha. Chegava em casa, eram os cavalos. Eram pessoas terríveis. Gente, você pode até tentar disfarçar. Mas as pessoas vão ver isso na sua família. As pessoas vão ver que tem algo errado. E se talvez um amigo seu, um vizinho, se talvez alguém que ainda não aceitou Jesus perto de você, não aceitou justamente porque a sua casa está destruída. Porque ele não vê Jesus na sua casa. Eu tenho dia que meu pai até tem que mandar eu baixar o som, porque
eu ergo o som e eu falo, meus vizinhos não tem que se converter. Se eles não se converter, a gente bota uns resgate, oficina, pra eles ficarem meio loucos. Aí depois a gente bota um Davi Sasser, algo mais tranquilo, pra eles ouvir a mensagem. Pra eles ouvir, pra eles ficarem meio surdo pelo menos. Se eles não se converterem, eles vão ser surdos. De uma das duas eu sei que eles vão ser. Mas tirando toda a brincadeira, os meus vizinhos hoje são bênçãos também. Os meus vizinhos, esses dias a gente tem um trabalho de células e vira e mexe, eu passo no meu vizinho e eu começo a abençoar a vida dele. Eu saio para ir para a célula, e a célula é perto de casa, e eu passo e eu começo a abençoar a vida dele. Esse dia eu estava conversando com o vizinho da frente, que está começando a se converter, e eu falei assim para ele, André, a sua vida pode ser transformada no dia que você quiser. A sua história de família pode ser transformada no dia que você quiser. É só você, assim como a gente teve que fazer algum dia, olhar para Jesus e começar a cuidar da casa. Gente, não tem como a gente viver qualquer outro ambiente, a gente não cuidar da casa. Não tem como a gente fazer qualquer outra coisa se não cuidarmos da nossa casa. Deus se importa com isso. Queria que você se colocasse em pé para parecer que está acabando. Que dá um psicológico, né? Quando a gente fala para colocar de pé, dá aquele psicológico. Vocês pensam, não, está acabando. Brincadeira, está acabando mesmo. Mas eu queria fazer 2 orações. Primeiramente, eu queria que a igreja inteira se envolvesse numa oração. Eu não sei se estamos todos em família, se todos já aceitaram a Jesus. Mas mesmo que já aceitaram, eu quero que a gente ore confirmando isso e falando para Deus que agora nós vamos cuidar da nossa casa. Então eu vou orar, você dê a mão para o irmão que está do seu lado, se você tiver a sua família aqui perto, vai pertinho da sua família, chegue perto da sua casa, dê a mão para eles. Que você não precisa nem fechar os olhos, mesmo de olhos abertos, comece a profetizar e ore comigo, diz, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida e muito mais como Senhor da minha vida, mas como cuidador da minha família. Deus, eu te recebo no meu lar, ali é e nunca mais será um ambiente de discórdia. A partir de hoje vai ser, está sendo e para sempre será um lugar de bênção, um lugar onde a manifestação do Senhor vai estar presente, onde vida fluirá. Eu declaro que vou cuidar como sacerdote da minha casa. Eu declaro que sou bênção para minha família, para os meus irmãos, para os meus amigos, para os meus vizinhos. Amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Quando começou o culto, nós tocamos uma música que chama Deus de Aliança, e essa música especialmente, ela me quebra, literalmente, porque ela fala de uma aliança, de um Deus que é fiel em todo tempo. E eu tive a oportunidade dos casamentos dos meus pais, eu, meu irmão e minha irmã cantarmos essa música como filhos. Unidos, a minha irmã estava com barrigão. Eu tenho uma sobrinha de 1 ano, fez 1 ano agora em março. E agora eu descobri que você é titio de novo. Olhei para Deus, titio 2 vezes antes de casar, queima o filme, bicho. É, Deus. Titio 2 vezes antes de casar. Uma eu ainda estava levando, mais 2, Deus. Aí queima meu filme demais. Aí eu tive a oportunidade de cantar essa música. E essa música, ela fala de um Deus que cumpre as coisas. E nós, antes de fazermos a última oração, levantando um clamor
sobre as famílias da igreja, as famílias dessa geração. Queria que você cantasse ela comigo. Pudéssemos cantar ela juntos. Declarando: Deus, eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Eu te peço e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Poderia levantar as suas mãos e declarar: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é mente. Em ti tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Assim como Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma promessa de Deus. E Deus, Ele não é homem para mentir. Você pode passar por tudo, pode o mundo cair, mas se Deus falou uma vírgula a teu respeito, vai se cumprir. Essa promessa de Abraão vigora hoje. Porque a Bíblia diz que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Não ia ser a do seu filho, nem a do seu neto, nem a do seu bisneto, ia ser todas. Meu irmão, eu faço parte dessa terra. Você faz parte dessa terra. Então essa promessa diz respeito a mim e a você. Essa promessa, ela ainda está viva em mim e você. E se ela ainda está viva, nós temos que viver isso. O legal da Bíblia é que tem tantas promessas vindas que a gente só precisa viver. A gente só precisa tomar posição e vive. Está disponível. Não é algo que a gente precise de alguma coisa para viver, ou precise de... O preço já foi pago, meu irmão. Você só precisa aceitar Jesus e viver. Você só precisa viver. Meu irmão, eu creio que, assim como eu, muitos dos nossos familiares ainda não são cristãos. Eu creio que a partir de hoje eles vão começar a ser. Porque nós vamos mostrar um Cristo para eles, diferente. Um Cristo que não está pregado numa cruz. Um Cristo que a gente não pode, a gente não carrega num crucifixo. Mas um Cristo que nos carrega. E simplesmente pelo fato dele nos carregar, pessoas são transformadas. A unção de Deus é emanada. Pessoas são libertas. Famílias são curadas. Simplesmente pelo fato de Cristo nos carregar. É um bando de pica-fumo. É um bando de nada. Eu sou nada, você, meu irmão. Se você quer ser alguma coisa, você não é nada, meu irmão. Eu sinto muito em dizer, mas nós não somos nada. Nós vamos pro pó. Mas Cristo venceu a morte. E nos deu a oportunidade de estar com Ele. Então vamos levar a nossa família junto. A nossa casa vai junto. Amém? Você crê nisso? Feche os corredores. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Pode fechar os corredores. E vamos levantar um clamor. Meu irmão, eu não quero orar sozinho.
que às vezes na minha igreja acontece, a gente, não, vamos levantar um clamor, e eu fico orando sozinho. Eu fico orando sozinho, porque as pessoas ficam só mexendo no lábio.